O zero é um número natural ou não é um número natural? Como conceber os números naturais não por meio de axiomas, mas de forma construtiva a partir de objetos já estabelecidos? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e este InMath foi produzido em parceria com a estudante de licenciatura em matemática Gilcélia Carvalho, Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda. Hoje vamos falar sobre uma construção do conjunto dos números naturais a partir da teoria de conjuntos. Todo mundo sabe que os números naturais são o conjunto 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Todo mundo sabe que o conjunto dos números naturais são o conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ops! Os naturais começam no 0 ou no 1? 0 é ou não um número natural? Ah, essa é uma pergunta recorrente. Vamos voltar a ela daqui a pouco. Por agora, vamos falar sobre o que estabelece os números naturais de modo rigoroso. A forma largamente utilizada de se instituir os números naturais é através dos axiomas de Peano. Estes axiomas dizem que o conjunto dos números naturais é tal que todo número natural possui um sucessor que também é um número natural. Existe um número natural que não é sucessor de nenhum número natural. Números naturais diferentes possuem sucessores diferentes. Se S é um conjunto de números naturais satisfazendo as duas propriedades, o número natural que não é sucessor de ninguém pertence a S, e o sucessor de qualquer elemento de S é também um elemento de S, então S é todo o conjunto dos números naturais. Note que o que caracteriza o conjunto dos números naturais é o fato dele possuir um primeiro elemento e de cada número possuir um novo número como sucessor, sem repetição, o que torna o conjunto dos números naturais uma lista com um elemento vindo ordenadamente após o outro. Uma lista que tem um começo, um primeiro número, mas não tem um fim. Não tem um último número. Por isso, considerar o zero sendo um número natural ou não é apenas uma questão de convenção. O que importa é ter um primeiro número natural. Se é conveniente para você o primeiro número ser o 1, então tudo bem. Você pode trabalhar com o conjunto dos números naturais sendo 1, 2, 3 e assim por diante. Mas se for útil o primeiro número ser 0, então você pode trabalhar com o conjunto dos números naturais sendo 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Bem, isso significa então que eu poderia começar no 2, ou no 3, ou no 4? Do ponto de vista estrutural, sim. Qualquer lista com um primeiro, sem um último, e infinitos elementos distintos é isomórfica ao conjunto dos números naturais. No entanto, observe que a função sucessor é a adição por 1. Então, acaba não sendo muito útil começar o conjunto dos números naturais no 2 ou em outro número que venha depois dele. É útil que se tenha o 1 como um número natural para se ter o sucessor como a adição por 1. Por isso, a escolha acaba ficando entre começar no 0 ou começar no 1. Por exemplo, para se indexar sequências, acaba sendo conveniente começar no 1, pois assim o primeiro elemento é o x1, o segundo elemento é o x2, o terceiro elemento é o x3 e assim por diante. Se começarmos no 0, o primeiro elemento será o x0, o segundo elemento será o x1, o terceiro elemento será o x2
2, e assim por diante. Já na construção dos naturais a partir da teoria de conjuntos, é conveniente começar no zero, como veremos adiante. Cabe comentar ainda que, do ponto de vista histórico, o zero foi reconhecido muito tempo depois dos inteiros positivos. O zero não nasceu de forma tão natural quanto os outros. Mas esse é um assunto que merece um INMEF só para ele. Voltemos à questão da concepção dos números naturais. Os axiomas de Peano estabelecem a estrutura dos números naturais dizendo apenas que é um conjunto que satisfaz determinadas propriedades. Mas existem, de fato, objetos conhecidos que atendem tais axiomas? Você pode responder, sim, os números naturais. Mas o que pergunto é, não supondo a existência de tal conjunto, não porque você já ouviu falar dele, mas, a partir de objetos anteriores a números naturais, pode-se construir um modelo que satisfaça os axiomas de Peano? É um modelo desse que construiremos agora, a partir da teoria de conjuntos. Neste ponto, sabemos que queremos construir um conjunto que possua um primeiro elemento, e que cada elemento possui um novo como sucessor, sem repetição. Não temos ainda o conjunto dos números naturais, mas temos, para fazer uma metáfora, uma maquete do que queremos. Isto é, não temos ainda o edifício dos números naturais, mas temos uma maquete que nos norteará como construí-lo. Portanto, não temos ainda o primeiro elemento nem a sucessão, mas sabemos, através da maquete, que nosso edifício de números precisa conter um primeiro elemento que não é o sucessor de ninguém, e os sucessores de todos os seus elementos. Uma das interpretações de um número natural é no sentido de contagem. Números naturais servem para contar a quantidade de elementos de conjuntos finitos. Poderíamos definir o número 1, por exemplo, como um conjunto não vazio, tal que todos os seus elementos são iguais entre si. Isto é, poderíamos definir o 1 como um conjunto unitário. Poderíamos definir o número 2, por exemplo, como a união de um conjunto unitário com outro conjunto unitário diferente do primeiro. Poderíamos fazer de forma semelhante para o 3, para o 4, para o 5 e assim por diante. E o zero? Bem, o zero pode ser definido como conjunto vazio. Observe que a definição de cada número não utiliza ele próprio. Não dissemos que o zero é definido como um conjunto que contém zero elemento. Não dissemos que o 1 é definido como um conjunto que contém um elemento. Fizemos o malabarismo de dizer que o 1 é um conjunto tal que todos os seus elementos são iguais entre si. Da mesma forma, definimos o 2 sem citar o 2. E assim por diante. A definição rigorosa dos números naturais proposta por von Neumann utiliza o conceito de conjuntos indutivos e o axioma do infinito da teoria de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Mas não abordaremos os detalhes técnicos agora. Vejamos a ideia geral. Chamamos de sucessor a função sigma onde, para qualquer conjunto x, sigma de x é igual a x união com um conjunto unitário cujo elemento é o x. Por exemplo, se x é um conjunto cujos elementos são denotados por a e b, então o sucessor de x é a união entre o próprio x e o conjunto cujo único elemento é o conjunto x. Como x é o conjunto cujos elementos são a e b, isso é igual à união entre o conjunto que possui a e b como elementos e o unitário que possui esse próprio conjunto como elemento, que por sua vez é o conjunto que contém três elementos, a, b e o unitário que possui a e b. O conjunto dos números naturais proposto por von Neumann é formado pelo conjunto vazio e pelos sucessores e somente os sucessores de seus elementos. Chamamos então de zero o conjunto vazio, de 1 o sucessor do zero, de 2 o sucessor do 1, de 3 o sucessor do 2, e assim sucessivamente. Desta forma, o zero é o conjunto vazio, o 1
é o sucessor do zero, que é o zero união com o unitário que contém o zero. Como o zero é o conjunto vazio, isso dá o vazio união com o unitário que contém o zero, que é o unitário que contém o zero. O 2 é o sucessor do 1, que é o 1 união com o unitário que contém o 1. Como o 1 é o unitário que contém o zero, isso dá o unitário que contém o zero união com o unitário que contém o 1, que dá o conjunto cujos elementos são o 0 e o 1. O 3 é o sucessor do 2, que é o 2 união com o unitário que contém o 2. Como o 2 é o conjunto cujos elementos são o 0 e o 1, isso dá o conjunto cujos elementos são o 0 e o 1, união com o unitário que contém o 2, que dá o conjunto cujos elementos são o 0, o 1 e o 2. O 4 é o conjunto cujos elementos são o 0, o 1, o 2 e o 3. O 5 é o conjunto cujos elementos são o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E assim sucessivamente, o número natural é o zero ou o conjunto de todos os seus antecessores. Note que cada número natural n diferente de zero é um conjunto que possui n elementos. Com essa definição, pode-se verificar que todos os axiomas de Peano são satisfeitos. O sucessor de todo elemento da sequência é também um elemento da sequência. O conjunto vazio não é sucessor de ninguém, ele é o primeiro. Conjuntos diferentes possuem sucessores diferentes. Se S é um conjunto de elementos da sequência que possui o vazio e possui o sucessor de todos os seus elementos, então S é toda a sequência. Ah, quer ver a demonstração dessas propriedades? Se você quiser, podemos fazer um IMF com elas. Com a definição proposta por von Neumann, podemos definir as operações aritméticas e a relação de ordem de forma rigorosa no conjunto dos números naturais. A adição é definida de forma indutiva. A soma de qualquer número natural por zero é definida pelo próprio número natural. A soma entre um número natural n e o sucessor de um número natural p é definida pelo sucessor da soma entre n e p. Por exemplo, 3 mais 0 é, por definição, o próprio 3. 3 mais 1 é, por definição, o 3 mais o sucessor do zero, que é o sucessor de 3 mais 0, isto é, o sucessor de 3, que é o 4. A multiplicação também é definida de forma indutiva. O produto de qualquer número natural por zero é definido por zero. O produto entre um número natural n e o sucessor de um número natural p é definido pela soma entre o produto de n por p e o próprio n. Por exemplo, 3 vezes 1 é 3 vezes o sucessor do zero, que, por definição, é a soma entre o produto de 3 por 0 e o próprio 3. Mas o produto de 3 por 0 é, por definição, igual a zero. Então, temos a soma entre 0 e 3, que é o próprio 3. A adição e a multiplicação, definidas desta forma, satisfazem as propriedades fechamento, comutatividade, associatividade, elemento neutro e distributividade. Ah, quer ver a demonstração destas propriedades também? Se você quiser, podemos fazer um IMF com elas. Por ter operações de adição e multiplicação bem definidas e com as propriedades aritméticas usuais, o conjunto que criamos ganha o direito de ser chamado de conjunto de números. São essas operações e propriedades aritméticas que nos permitem chamar o conjunto vazio de número 0, o conjunto unitário que possui vazio como elemento de número 1, o conjunto cujos elementos são o vazio e o unitário que possui vazio de número 2, e assim por diante. Em IMFs futuros, falaremos das construções dos números inteiros, dos racionais, dos reais e dos complexos.